Bom, hoje o jogo São Paulo contra o Vasco, o São Paulo foi simplesmente humilhado pelo Vasco e pelo Fernando Diniz. Faz tempo que eu não vejo um time tão bagunçado, tão sem vergonha, tão sem brio. Esse time vai cair, vai cair. Por quê? Porque tem um técnico podre, um pedaço de esterco, tem um pedaço de esterco na presidência e jogadores pedaços de esterco no São Paulo, humilhando o seu torcedor, simplesmente ridículo. Eu não tenho mais palavras para falar desses caras, a gente vai cair. Só que eu tenho algumas considerações para fazer. Eu preciso pedir desculpa ao Fernando Diniz, eu preciso vir com a cara desse também pedir desculpa pra ele, porque certo dia eu falei, entre o Diniz e o Zubeldia, é melhor manter o Zubeldia. Tô aqui assumindo meu erro e pedir desculpa. O Diniz é um técnico ridículo? Mas o Zubeldia é muito pior do que ele. Sabe por quê? Porque o Diniz, o estilo de jogo dele é péssimo, só que ele tem um estilo de jogo, ele tem uma metodologia. O Zubeldia não tem nada. Ele tá há um ano no São Paulo e não tem absolutamente nada. Ele não tem nada, ele não tem jogada ensaiada, ele não tem absolutamente nada. E esses jogadores sem vergonha, sabe o que eles estão pensando? Eles estão pensando onde vão tirar as férias, eles estão pensando nos 10 dias de férias, eles não estão nem aí. O São Paulo vai cair e esses caras vão tudo se mandar embora. Aí eu sou obrigado a ver o senhor Lucas Moura com a cabeça parecendo uma bola de cristal num podcast falando: o Zubeldia é maneiro, o Zubeldia é da hora, o torcedor aqui no Brasil tem a cultura de ser resultado. Senhor Lucas, sem resultado a gente cai pra Série B. E sabe quem vai ser um dos primeiros a se mandar? O senhor que não vai jogar a Série B, né? E o São Paulo vai. Eu tô repetindo de novo, o São Paulo continua com o Zubeldia, nós vamos jogar a Série B. Nós ainda tivemos sorte nessa rodada que o Santos empatou, o Inter tá perdendo. E eu tô gravando sim, antes do jogo acabar, porque esse time nunca vai virar. Eu não tenho nenhuma confiança que esse time vai virar algum jogo, porque é um time absolutamente ridículo. De jogadores sem vergonha, de jogadores que não estão nem aí pro São Paulo ou pra história de São Paulo. Pessoal, tá subindo uma queimação aqui, a gente passa mal. Eu vou te perguntar aqui, você comenta, compensa assistir jogo do São Paulo? Compensa realmente? Se você é sócio torcedor, compensa. Eu não tô fazendo campanha contra esse clube, que eles estão sucateando. É que quando você é sócio torcedor, você dá dinheiro, sabe na mão de quem? Do Belmonte, do Casares. E a gente não é trouxa, a torcida não é trouxa. E esses caras acham que nós somos. E sabe quem realmente se preocupa com o clube? É eu e você. O São Paulo vai cair com o Zubeldia. O São Paulo vai pra Série B. Cara, tá na hora assim, vamos fazer um mutirão, pessoal. Esquece Libertadores, esquece Copa do Brasil. Vamos ficar na Série A pelo menos. Dane-se a Libertadores, a gente já tem 3. Dane-se a Copa do Brasil, a gente já ganhou. Vamos focar no brasileiro, a gente vai cair. Esses jogadores sem vergonhas, sem brio, esse técnico ridículo, burro como técnico, burro, porque não tem um padrão de jogo. Não tem padrão, é um ano. Quanto tempo ele precisa, o dia precisa? De 5, de 10 anos para implementar o básico, pessoal. O time do São Paulo não consegue fazer o básico. O Cedric não consegue cruzar uma bola. Ele foi cruzar uma bola no segundo tempo e mandou pro espaço. Dali eu já parei, eu já vim gravar o pós-jogo. E a gente, um tal de Ryan, deitou e rolou. O Tietê deitou e rolou. É incrível quando o São Paulo consegue ser incompetente. O Vasco não ganhou de ninguém fora de casa, de ninguém, e ganhou do São Paulo. É ridículo esse time do São Paulo. É ridículo essa diretoria. Aí a gente tem que ver o Casares lá com a namorada dele na Europa, lá assistindo a Champions League, imitando o Silvio Santos, o Belmonte de férias. Ninguém liga. Sabe, a minha esposa tava assistindo o jogo comigo. Ela não entende futebol, ela não fica assistindo futebol. Ela é torcedora do Corinthians, mas não fica assistindo futebol, não acompanha. Ela falou: nossa, esse é o São Paulo, que time bagunçado. Sabe por quê? Porque até quem não entende futebol vê o mínimo. Consegue ver que o São Paulo não é organizado, que é um time bagunçado. Sabe por quê? Porque ninguém tá nem aí. O São Paulo é um rachão, é um time varziano. Ninguém tá nem aí pro São Paulo, ninguém liga pro São Paulo, ninguém respeita. E o Vasco, que não ganhava de ninguém, conseguiu ganhar do São Paulo do Fernando Diniz. Tá aqui
As minhas desculpas ao Fernando Diniz, que sim, você é um péssimo técnico, um péssimo em todos os sentidos, afundou todos os times que você colocou, fora a Libertadores você ganhou, só que você tem uma maneira de jogar, coisa que o Zubeldia não tem. Ele solta os caras lá, faz aí o que você quiser. Os caras não conseguem, bota esse cara na escolinha de futebol, eles não têm um fundamento básico, dominar uma bola. O Enzo Dias perdido, não sabe o que fazer. É nítido que esses caras não treinam, é nítido que eles não sabem o que fazer com a bola, eles não sabem jogar bola. Ah, tem que ter dó desse jogador. Dó do quê? Esses caras são milionários, ganham dinheiro pra jogar no São Paulo, pra afundar o São Paulo e ir pra Série B. Aí a gente tem que ver, né, o cabeça de bola do Lucas lá, parabéns, o meu dia é top e tal, em podcast, os caras dando risada, o Casares assistindo Champions com a namoradinha dele, o Belmonte tirando férias, o Muricy parecendo uma múmia, sumido por aí. Muricy aí é trabalho? Aí não é trabalho, aí não tem trabalho. Há muito tempo não tem trabalho. E sabe o que vai acontecer? Absolutamente nada. A gente só não tá na zona do rebaixamento até o momento que eu tô aqui, né, gravando pós-jogo. Eu não sei depois. A gente só não tá ainda na zona do rebaixamento porque os outros times são conseguiram ser incompetentes e não conseguiram fazer sua parte. O São Paulo vai cair porque a gente não pode confiar no São Paulo, não pode confiar nesses jogadores. Enquanto o Zubeldia estiver aí, a mínima esperança que a gente tem é o Zubeldia ser mandado embora hoje, para um novo técnico assumir e tentar salvar. Esse ano não tem Hernanes, para tentar fazer alguma coisa. Pega um técnico retranqueiro, que tenha uma maneira de jogar, pelo menos que saiba montar um time defensivo, retranqueiro, que joga por uma bola apanhada de 1-0, para pelo menos manter a gente na Série A. Esquece Libertadores, rapaziada, esquece. Você quer que eu dou nota pra esses caras? É 0 pra todo mundo. Esse goleiro, a gente tenta elogiar, em falar alguma coisa. Eu falei que eu achei que eu tinha enganado, que eu tinha que rever os conceitos sobre o Rafael. E é partidas como essa que provam que quando eu acho que eu tô enganado, quando eu achei que estava enganado, aí que eu tava enganado. É um goleiro que, pelo amor de Deus, né? Não vou nem falar dele, pula. O Alan Franco é um bom zagueiro, pessoal, mas tá num time bagunçado, desestruturado. O Alan Franco e o Arboleda são bons zagueiros, mas, cara, não tem organização, eles ficam perdidos, a defesa fica exposta, aberto. Felipe Coutinho deitou ali do jeito que quis, no esquema do Diniz, não toca pra lá, toca pra cá, e o São Paulo não conseguiu fazer absolutamente nada. O Enzo perdido, juvenil. Cara, eu não sei o que falar mais, Eu não vou criticar os moleques, sabe por quê? Eu já falei, toda vez que os moleques jogam mal, o Lucas Ferreira, toda vez que esse moleque joga mal, você bota a culpa, bota na comanda do senhor Zubeldia, que usou eles obrigado a usar, porque os caras se machucaram e foi obrigado a colocar, e não testou esses moleques antes. A culpa é sua, Zubeldia, seu incompetente. Aí a gente tem que ver esse bando de pedaço de lixo jogar ali, fingir que joga pensando nas férias de balneário, nas férias na Suíça, nas Ilhas Maldivas. Nossa, tá dando ânsia de vômito. Desculpa, pessoal, falar do São Paulo tá me dando ânsia de vômito. Jogar nas Ilhas Maldivas, curtir os seus milhões, enquanto eu e você, os trouxas, ficam aqui sofrendo, tendo dor de cabeça, não dormindo à noite. Em vez de eu estar aproveitando com minha esposa, eu tá assistindo essa porcaria desse jogo e me estressando. Porque a gente se importa com esse clube, né? A Pablo Maia, esse moleque mais perdido não sei o que, do que não sei o que. Faz tempo. Ele lesionou, não vem jogando mal. Faz tempo, o Pablo Maia faz uma força terrível pra jogar bola. Apesar, todo esse time faz uma força terrível pra ver que a bola é um objeto redondo e não quadrado. É inconcebível esse cara ainda tá sendo um titular. O Alisson descansou, ficou pior. Toda vez que ele descansa, ele volta pior. Os moleques eu já disse que eu não vou criticar. E se eu esqueci alguém, pessoal? O Luciano só reclama e leva cartão amarelo imbecil, como ele age no campo de uma maneira imbecil, prejudicando o São Paulo. O André Silva, me recusa a falar desse cara. Você que defende, vem aqui, o André Silva, você que vem aqui falar do André Silva, esse jogador ridículo, sem talento, sem futebol. Ele pode ser um bom lenhador, um bom costureiro, um bom advogado, um bom qualquer coisa, um bom policial, mas bom jogador de futebol ele não é. Ele é péssimo. É um pedaço de madeira, é um perna de pau total, em todos os âmbitos possíveis, em todos os fundamentos possíveis. Ele é ruim, ele é péssimo, ele é um perna de pau, horrível. O Cédric foi fazer um cruzamento, mandou a bola na lua, não consegue cruzar, né? O elogio do Cédric é ele ser melhor que o Igor Vinícius, e daí a gente já vê o nível do jogador. Ele é melhor que o Igor Vinícius, só isso. O Cédric é o talento dele. E pessoal, o tal do Dineno que chegou tem que ser titular já. Fora esse André Silva horroroso,
péssimo jogador, horrível jogador, e bota ele como titular já, porque o nível que o São Paulo tá é preciso de urgência o São Paulo, senão a gente vai cair pra Série B. Eu tô falando aqui há muito tempo, e você é prova, você que tá inscrito, você é prova que eu tô falando há muito tempo. O São Paulo tem tudo pra cair, é um dos candidatos mais fortes pra cair pra Série B. O Vasco não ganhava de ninguém, ganhou do São Paulo. O Sport não ganha de ninguém, empatou com o São Paulo. Esse time não ganha de ninguém, não ganha fora e ele não ganha dentro de casa. Não tem padrão de jogo, o São Paulo não é defensivo, o São Paulo não é ofensivo, o São Paulo não é equilibrado, o São Paulo não é absolutamente nada. E sabe quem é que se importa? Ninguém. Esse ridículo, esse pedaço de lixo de presidente do São Paulo, que se chama Júlio Casares, ele é horrível, ele é pior que o Leco, ele tem menos dignidade que o Leco, ele é pior que o Leco. Me deu saudade do Leco hoje e a gente vê que o São Paulo tem problema, que quando o Wendel entra no segundo tempo, ele melhora o time, de tão horrível que tava o Enzo Dias, de tão perdido que tava o Enzo Dias. Aí a gente cai pra todo mundo, pessoal. Todo mundo pega, faz uma limpa nesses pedaços de lixo, nessas fezes que estão no São Paulo. Mas ninguém vai fazer. Sabe por quê? Porque nosso presidente é o senhor Júlio Casares, é o Muricy, essa múmia que tá aí há muito tempo e não tá fazendo absolutamente nada. Como técnico, ídolo absoluto. Como parte da gestão do Casares, não é absolutamente nada. Sai daí, Muricy. Dá o fora daí, Muricy, logo. O que você tá fazendo aí? Envergonhando a sua própria história. Esse Milton Cruz. Eu colocaria o Milton Cruz no lugar do Zubeldia. Talvez ele teria um padrão melhor de jogo, sei lá. Talvez. Porque o São Paulo é isso. É fazer um time defensivo. Desculpa, eu não vou cortar nada. Tá dando ânsia de vômito, é ridículo, eu tô envergonhado. E mais uma vez, desculpa, Fernando Diniz, me perdoa. Eu fui errado. Realmente, entre você e o Zubeldia, você tem alguma maneira de jogar. Uma maneira ridícula, absolutamente ridícula, que o São Paulo provavelmente estaria caindo também, como tá aí o Vasco também não tá nada, essas coisas. É porque o São Paulo consegue ser mais ridículo que o Vasco, né? Mas você tem uma maneira de jogar, querendo ou não, ruim ou não. O Zubeldia não tem. Qual é a maneira do Zubeldia jogar? Há quanto tempo o Zubeldia tá aí? Quanto tempo ele precisa mais? Quantas partidas boas o São Paulo fez? Conta aí quantas partidas boas. Esquece Libertadores, pessoal. Vamos acordar. Libertadores, São Paulo não vai ganhar Libertadores. São Paulo não vai ganhar a Copa do Brasil. O São Paulo não é favorito a nada. A única coisa que o São Paulo é favorito é a cair para a Série B. E esse ano pode acontecer. Esse ano não tem Hernanes e esse ano tem um pedaço de cocô na presidência, um toleto de cocô. Se o cachorro fazer um toleto de cocô ali na mesa da presidente, seria de muito mais valia do que o senhor Júlio Casares como presidente do São Paulo. Belmonte, nem se fala, esse cara nem devia estar lá, mas quebra o estatuto. Esse bando de velho, conselheiro que tá dentro do São Paulo, fica gritando bará, bará, barê nas reuniões e não fazem porcaria nenhuma. Só sugam o São Paulo. Esse bando de jogadores descompromissados. Vocês são uma vergonha pro São Paulo. Todos vocês, todos que estão ali, até os bons, que são melhorzinhos, são uma vergonha, porque vocês tinham que estar cobrando, vocês tinham que estar se recusando. O Alan Franco, pessoal, ele vai sair porque ele não vai fazer parte dessa vergonha, desse amaranhado de lixo que é o São Paulo. É melhor ele ir para um Palmeiras, para um Flamengo, times meramente organizados, times organizados, do que ficar nesse bando de lixarada que é o São Paulo. Você lembra quando o Hernanes veio em 2017, que ele disse o pessoal tava comendo pudim, tava comendo bolacha, e agora deve estar a mesma coisa. O pessoal vai tirar 10 dias de férias aí. Você acha que esses caras treinaram nesses 7 dias? Treinaram nada, rapaziada. Treinaram nada. Não tem ninguém pra fiscalizar. Ninguém pra fiscalizar o São Paulo. Esses caras ficam sugando o São Paulo e não tem ninguém pra dizer absolutamente nada. Cara, é ridículo o São Paulo. Tem que me acalmar, pessoal. É triste, é o que eu falei pra vocês, cara. O que dá pra gente fazer é você cobrar. E se você defende o Zubeldia ainda, você defende o Casares, a culpa é sua. A culpa é sua. Você faz parte do problema, você tem parte da culpa. A culpa é sua também, que defende esse amaranhado de lixo, que não é nem reciclagem, é um amaranhado de lixo. Eu me recuso, pessoal. Enquanto a gente tiver jogadores, além de descompromissados, são muito ruins de bola. Não é o pior elenco do São Paulo. Como eu já disse, não foi o pior elenco do São Paulo. Mas é o elenco mais sem vergonha, mais preguiçoso, mais presunçoso que eu já vi na história do São Paulo. Preguiça, descompromisso, altivez, tudo de ruim você vê. E não tem futebol, não tem mais de futebol. Os moleques, pessoal, não dá pra jogar responsável. O moleque vai jogar na costa do Luca. Que, aliás, o Zubeldia no segundo tempo ele tira o Luca, quem manda o moleque, e bota o Dineni e deixa a
tábua inútil do André Silva jogando no São Paulo, que não fez absolutamente nada. Eu deixo o Luciano jogando o dono do time, o namorado do Zubeldia, mantém ele lá, né? O Luciano tem que ficar no time, que parece que é um caso de amor. Só consigo ver essa explicação. Tô supondo que é um caso de amor. E, infelizmente, pessoal, o São Paulo, você que foi no Morumbi, eu sinto muito por você, mas eu tenho uma dica pra te dar. Para de ser bobo, para de dar dinheiro na mão do Belmonte e do Casares. Eu sei, eu não posso falar como você torce, e desculpa já você também. Cada um torce da maneira que quer. Eu não dou meu dinheiro suado pra esses caras. Você não tá apoiando o São Paulo. Não tô apoiando o São Paulo. A gente vem dar cara a tapa aqui. Só que sabe o que eles fazem com o nosso dinheiro? Eles somem. Deveria ter alguma investigação dentro do São Paulo. Mas isso nunca vai acontecer. Para de se iludir. Amanhã vai surgir contratação de Cristiano Ronaldo no São Paulo. A cortina do fumaça que o blogueirinho sempre faz. E hoje ele não aparece, ele tranca os comentários. É ridículo. A gente vai jogar a Série B. Com o Zubeldia ali, a gente vai jogar a Série B. Esse ano não tem Hernandes, esse ano não tem quem nos salve. Tá muito difícil, pessoal. Tá muito difícil. Comenta aqui, eu não vou dar nota, pessoal. Desculpa, é 0 pra todo mundo, é abaixo de 0, é vergonha, pedaço de lixo, pedaço de cocô. Todo mundo que tá jogando aí, péssimo. Com ressalvas aos moleques da base, que eu retiro dessa crítica. Com ressalva aos zagueiros, que a gente tem uma zaga boa, mas, cara, bagunçado, São Paulo é bagunçado, rapaziada, é ridículo. Comenta aí o que você achou desse jogo. Você acha que eu tô exagerando ainda? Será que vai ter gente falando que a gente tá exagerando ainda? E a bagunça. Perdemos pro Fernando Diniz. Eu acho que todos nós devemos uma desculpa pra ele, que parece que ele é melhor, sim, do que o Zubeldia. O Diniz parece que é melhor que o Zubeldia. Isso aí, pessoal. Sinto muito pra você que foi no Morumbi. Sinto muito pra você que é sócio torcedor. Eu não renovo sócio torcedor, porque não tem vantagem nenhuma. E tá aí, o blogueirinho vai aparecer, o Belmonte vai aparecer. Não vão, né, esses dois incompetentes. E eu não vou ficar gritando aqui, pessoal, porque a gente fica gritando, o estresse vem, a gente passa mal e esses caras continuam aí. Amanhã tá todo mundo de folga, todo mundo de boa, cada um curtindo os seus milhões ali, nas suas mansões, nas suas piscinas, numa bela de uma viagem, e eu e você amanhã dando trampo, trabalhando, ralando o chão, e tem que ter dó de jogador, né? Segundo alguns torcedores, segundo alguns sem vergonhas, a gente tem que ter dó de jogador. Você que defende jogador, você é um sem vergonha, você é um pra nada, você é um torcedor ridículo que não merece nem sequer vestir essa camisa do São Paulo, que não sabe o tamanho que tem essa instituição. E você que defende ainda o Zubeldia, tá aí, bate palma pro Zubeldia, vai batendo palma, e espero que te ver na Série B também, porque os verdadeiros torcedores vai estar lá, na maior vergonha da história do São Paulo, os verdadeiros torcedores vai lá. Pessoal, eu não tenho mais o que falar, eu tô tão perdido quanto o time do São Paulo, um bando de formiga correndo pra lá e pra cá, sem padrão, sem técnica, sem jogada, sem nada, com tábuas como o André Silva, com pedaços de lixo jogando bola ali, com perna de pirata André Silva, com o Luciano dando chilique ali, e o Alisson dormindo, o Pablo Maia atropelando todo mundo, mais perdido que eu sei o que, o Enzo Dias igual uma criança jogando no meio de adulto, o Cedric vovô quando você não tem força pra cruzar uma bola, e quando cruza é errado, mas ele é melhor que o Igor Vinícius, é o elogio que eu tenho pra ele. Pablo Maia, quer dizer, Arboleda e Alan Franco, eu tenho pena de vocês, e o Rafael, ridículo, um pedaço de cone ali, teria feito alguma coisa. Bom, é isso, pessoal. Comenta o que você achou aqui embaixo. São Paulo foi humilhado, simplesmente humilhado pelo Vasco. Fomos humilhados pelo Fernando Diniz. Tô morrendo de vergonha aqui, que é isso que esse time faz pra nós, nos passa vergonha, né? O São Paulo sendo absolutamente humilhado pelo Vasco. E o Zubeldia não gosta do Rian, né? Ele fez aí no gol, um cara que faz gol, né? Um fenômeno da base, tá aí pra quem comentou. O Rian não provou nada. Toda vez que ele entra, ele faz alguma coisa. O Zubeldia não gosta dele e não dá pra entender essa máfia que acontece dentro do São Paulo. Ridículo. Tenho mais o que falar, pessoal. Um grande abraço. Triste. Até a próxima.